Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio Mota por aqui. A nossa aula de hoje será sobre Flexbox, como construir um layout responsivo ou adaptável, né, para os nossos navegadores. Bom, eu tenho aqui um exemplo que eu construí usando CSS e HTML. Repare que esse site, em uma tela maior, ele fica, né, com uma aparência diferente de uma tela menor. Então, repare se eu reduzir o tamanho da minha tela aqui, ó, ele vai chegar a um tamanho, só um minutinho, vou colocar 100% aqui, pronto, agora sim, ele está responsivo. Essa aqui é a imagem 100% do meu site. Então, se eu aumentar aqui, eu tenho uma imagem para desktop, se eu diminuir, eu tenho uma imagem para um dispositivo menor. Eu também posso estar verificando através da tecla F12. A tecla F12 ela pode me dar aqui um layout de um celular, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um layout de um celular. Deixa eu ver aqui, um iPhone, por exemplo, como ficaria no iPhone? Ficaria assim, ó, né? Nosso site ficaria assim em um iPhone de forma responsiva, ok? Bom, então nós vamos abrir aqui o nosso Visual Studio Code para criar o nosso projeto, ok? Bom, esse projeto é um projeto básico, né? Nós vamos utilizar basicamente dois arquivos principais, que é um arquivo HTML e um arquivo CSS. Então aqui eu já criei a minha pasta. Eu vou criar o arquivo index.html e o meu arquivo também é estilo.css. Então eu vou ter dois arquivos, um terá a estrutura do meu site e o outro será a formatação do meu site, ok? Então vamos lá? Bom, vamos construir aqui um template básico de HTML usando o assistente aqui do nosso Visual Code. O que eu fiz? Apertei a exclamação, né, usando o Shift, e ele vai gerar para mim aqui um template básico de um documento HTML. Então, a primeira coisa a fazer é linkar o arquivo, dizer que esse arquivo, estilo, ele vai formatar esse documento HTML. Então, eu vou usar aqui o link. Repare que o link ele me dá algumas opções, né? Eu vou escolher a terceira opção, link CSS. Aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, ele traz como padrão style.css. E aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, que é estilo.css. Então, meu arquivo está configurado, né, para receber as formatações do estilo.css. E nós vamos agora criar aqui a estrutura do nosso site. Primeiro, vamos montar a estrutura e depois nós vamos formatar essa página. Tudo bem? Bom, nós vamos criar aqui uma tag main. Essa tag, ela vai ser a tag, opa, essa tag, ela vai ser a tag principal. Deixa eu apagar aqui. Main. Ela vai ser a tag principal do nosso site, né? Ela vai ser o nosso container principal, tá? Então, sendo o container principal, todo elemento deve ficar aqui dentro, né? Para ter a responsividade e ter as atribuições das suas tags, né? E os seus valores. Bom, dentro do main, nós vamos construir primeiro o nosso cabeçalho, o nosso header, né? Nós vamos utilizar aqui uma div. Essa div, nós vamos dar um nome para ela, na verdade não é um nome, né? Nós vamos dizer que ela será formatada através de uma classe chamada header, ok? Então, essa classe aqui é uma classe CSS, ela ainda não foi construída, tá bom? Será construída aqui no arquivo estilo.css. Bom, então aqui eu tenho a minha primeira div, que vai representar aqui o meu cabeçalho. Então, aqui eu vou ter a minha página, né? Essa página será o cabeçalho, ficará mais ou menos assim, ó, né? A nossa página vai ter uma divisão aqui e nós teremos uma outra divisão do lado direito, ok? Então, o header isso já está pronto. Por enquanto não tem conteúdo nenhum, né? Nós vamos colocar o conteúdo ao longo também desta aula. Bom, a nossa segunda div será a nossa barra de navegação. Então, eu vou criar aqui a div, outra div. Eu vou colocar uma outra class. Essa class nós vamos chamar de navbar. Okay? Navbar. Então, as configurações para essa div vai estar na class navbar do nosso arquivo CSS. Vamos descer aqui mais um pouquinho.
nós vamos colocar agora a nossa próxima div, né? Agora nós vamos criar uma linha, né? Uma linha imaginária, usando uma class chamada row. Então, da seguinte forma. Então, depois que eu tiver aqui o meu cabeçalho, correto? Eu vou ter o cabeçalho, vai ser exatamente assim, ó. Eu vou ter aqui a minha barra de navegação e eu vou ter um corpo. O corpo ele vai ser uma linha e essa linha será dividida em duas colunas, ok? De um lado eu vou ter um conteúdo, do outro lado eu vou ter outro conteúdo. Essas duas colunas, né, em um layout maior, em uma tela de um desktop, de um notebook, ela vai ser representada por duas colunas. Diferente de uma tela menor, né, que essa coluna vai ficar em cima dessa, né, ou essa vai ficar em cima dessa, não lembro agora qual que é a ordem, tá bom? Mas nós vamos ter aí um arquivo que vai determinar o tamanho da tela. Por exemplo, né, quando a tela for até 700 pixels de largura, ela vai ter uma configuração, e quando for maior do que isso, né, terá uma outra configuração, ok? Então vamos lá, nós vamos criar aqui então uma linha, nós vamos dar para essa div a class igual a row, ok? Então nós temos aqui uma linha, e dentro da linha nós vamos dividir essa linha em duas divs, uma da esquerda e outra para a direita. Bom, então aqui nós temos a div da esquerda. Essa div ela vai ter uma classe chamada site, ao contrário, vai ser assim, né? E ela vai ter também uma div para a direita que nós vamos chamar de corpo, né? Vamos chamar de corpo. Vai ser o corpo principal da nossa div. Então, div, aqui nós vamos colocar class e class igual, vou chamar de corpo, né? Ou nós podemos chamar de main também, tá? Não tem problema, porque essa classe aqui, ela está dentro da row, né? Que está dentro de main. Eu posso chamar essa aqui main, porque ela vai ser a main, né? Dessa row, ok? Então vamos deixar dessa forma aqui. Nós temos já as nossas divisões, né? Do nosso layout, basicamente, tá? Falta aqui o nosso rodapé. Nós vamos criar aqui depois da div main, que é o corpo, nós vamos criar uma outra div. Essa div nós vamos dar o nome de rodapé, ok? Poderíamos estar usando aqui o HTML semântico também, ok? Mas dessa forma nós também podemos gerar um layout bem bacana. Então, de forma estrutural, o nosso projeto está pronto. Agora nós temos que dar vida, né, a esse documento. Afinal de contas, ele está somente na sua estrutura, né? O HTML ele te dá a estrutura do documento, o CSS ele formata, né? Traz a beleza do documento para você. Bom, se eu executar esse arquivo nesse momento, o que nós vamos ter no navegador? Vamos ver? Nada, né? Absolutamente nada. Por quê? Porque não existe conteúdo e muito menos formatação, tá bom? Joia. Então, nós vamos para o nosso CSS, nós vamos criar aqui as primeiras formatações, correto? Então, nós vamos aqui, estilo.css, e nós vamos criar a nossa primeira formatação. Bom, a nossa primeira formatação será uma formatação geral, tá? O que é isso? É uma formatação global que vai servir para todo o documento. Então, nós vamos colocar o asterisco, né, que é o seletor universal, e esse asterisco nós vamos colocar uma propriedade chamada box size, box border. Isso quer dizer o quê? Que todos os elementos dessa página, quando eu usar as propriedades padding, né, que é o espaço interno de um container, de um conteúdo, ele não vai aumentar o tamanho desse conteúdo de acordo com a propriedade, o valor de padding, ok? Bom, então essa é a universal, serve para o documento inteiro. Nós vamos criar um para a tag body, né? Opa, tag body também, que é o corpo do nosso documento. Nós vamos dizer que a fonte que nós vamos usar é um fonte family. Essa fonte family nós vamos usar um Arial, tá? Um Arial, ok? Nesse caso aqui, ele vai usar um Arial. Caso o Arial não esteja instalado, vai usar o Vertica e assim a sans serif, tá bom? Bom, nós vamos também colocar aqui para o nosso corpo, além da fonte, né? Nós vamos colocar uma margem.
nós vamos zerar todas as margens dos elementos. A margem é a separação de cada elemento dentro da página. Então, nós vamos colocar aqui margem zero, margem igual a zero, ok? É claro que essas propriedades e esses valores, eles podem ser alterados, né, com outras classes ou outros IDs e assim por diante, tá? Bom, vamos criar o nosso header, a nossa primeira classe. Então, repare que no nosso documento, a nossa primeira div aqui, ó, nós temos uma class chamada header. Essa classe, nós vamos criar aqui a formatação para esse controle. Então, vamos lá. Vamos usar aqui o header, vamos abrir o bloco, fechar o bloco. Nós vamos colocar primeiro, nós vamos colocar o paging, que é o espaçamento interno do conteúdo, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, e todo o conteúdo vai ter 60 px de distância das bordas, né, do seu container, ok? Nós vamos centralizar o nosso texto, vamos colocar o text align, nós vamos colocar do tipo center. O nosso background, né, background color, nós vamos colocar um verdinho, vamos chamar esse verdinho aqui, ó, vamos colocar deixa eu ver, um verde bem legal, pode ser esse aqui, ó. Nós temos aqui nosso exemplo que está funcionando. Deixa eu ver, ele está aqui, ó. Pode ser esse verdinho aqui, ó. Vamos achar um bem parecido. Vamos ver? Bom, vamos ver aqui. Podemos colocar esse aqui, ó. Não tem problema, tá bom? E a cor da fonte, né? Nós vamos colocar branca. Então, color, né? Cor da fonte. Nós vamos colocar um branquinho aqui, tá? Podemos colocar assim, ó. White, né? Ok? Então, veja bem. Nós já temos aqui um elemento formatado. Esse elemento é o header. Esse cara aqui, ó, ele já tem a sua formatação, porém ele não tem conteúdo ainda, né? Ele não tem nenhum conteúdo. Vamos ver como está ficando aqui. Esse aqui é o nosso original e aqui é o nosso que nós estamos implementando. Olha, já tem aqui alguma coisa, tá vendo? Ó? No caso, nós temos, ao invés de ser um verde, esse verde mais clarinho, né? Nós temos esse verde aqui, ó, não tem problema, tá? A ideia aqui é mostrar a responsividade, né, e como usar o Flexbox dentro de um container, de um conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá então? Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos criar o próximo, né, que é o nosso navbar, a nossa barra de navegação, que é essa aqui, ó. Ok? Vamos copiar aqui o nome dela, vamos colocar logo abaixo do header. E aqui nós vamos fazer a formatação. Opa, lembrando que isso aqui é uma classe, né? Então vamos colocar um pontinho aqui. Então nós vamos colocar a barra de navegação. Ela vai ter uma organização diferente. Ela não é uma organização em bloco. Nós vamos colocar um display para ela trabalhar como um display flex, né? Como o próprio nome diz aqui, nós estamos usando o Flexbox, tá? Então, ela será um display flex. Então, todos os conteúdos internos dela se comportarão como itens desta caixa, desse container. Então, nós vamos colocar o background desse navbar. Vamos colocar um background. Vamos colocar um black, né? Vamos ver aqui como está ficando. Bom, por enquanto não aparece nada, porque não tem nenhum conteúdo, né? Então, é um display flex, background color. Vamos ver aqui como está ficando. Nossa class, navbar. Tá, como nós não temos nenhum conteúdo aqui ainda, o nosso navbar nós vamos ter basicamente uma barra de menu com esses nomes aqui, ó, link, 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 tá vendo? Tá? Eu tenho aqui um conteúdo, deixa eu pegar esse conteúdo aqui, ó, e já colocar para a gente ver o efeito, tá bom? Então eu vou pegar esse link aqui, vou colocar dentro do meu conteúdo, que está vazio aqui, ó, na barra de navegação, né? Para não ter que digitar tudo, o vídeo vai ficar enorme, então eu tenho aqui os nossos href, né? Para ver como está ficando aqui o nosso layout. Vamos ver? Bom, ainda está pequenininho, né? Porque falta ainda algumas formatações. Mas se eu visualizar aqui, ó, eles já existem aqui, tá? Bom, o próximo aqui é o row. O row, na verdade, ele vai ser o principal, né? Ele vai ser o principal do nosso conteúdo. Então, o que seria o row? O row seria isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, no nosso site original, o row é isso aqui, ó. Então, eu vou ter o row.
E no row eu vou ter duas colunas, né? A coluna da esquerda, que é o aside, e a da direita, que é o corpo, que nós colocamos como main. Tá bom? Vamos voltar lá, então. Aqui eu vou construir agora a formatação para o nosso aside, né? Que é a primeira coluna da linha row, tá? Tá vendo aqui, ó? A row está abraçando essa div e essa div, tudo bem? E nós vamos então fazer a formatação para a row. Essa row, ela também, né? Ela também vai ser um display flex, tá? Para ela poder fazer de forma a deixar os elementos adaptáveis ou responsivos, tá bom? Então nós vamos criar aqui o row, ok? Ela é uma classe, então row. Vamos abrir o bloco aqui. A primeira configuração é do display. Esse display nós vamos colocar como flex, então ele vai ser um display flex. Vamos usar aqui a propriedade flex wrap. Esse wrap, ele diz o seguinte, olha, quando o conteúdo não couber na linha de cima, né, quebra para a linha de baixo de forma automática, tá bom? Então, basicamente, o row, né, é isso aqui, ó, ele é um display flex, ok? E tem a propriedade flex wrap, né, wrap. Bom, vamos configurar então o aside, que é a primeira coluna da nossa linha, tá? Então, vamos configurar aqui o aside, não, desculpa, side, né? Vamos fazer aqui, side, abrir o bloco. Então, o side, ele vai receber a propriedade flex também. Só que esse flex aqui, ele vai ter um tamanho, né? Um tamanho de 30%, que é o tamanho que ele vai ocupar na minha tela. Ok? Beleza. O side, ele vai ter um background. Nós vamos colocar um background dele bem clarinho. Podemos até colocar aqui, ó, um cinza bem clarinho, né? Então vamos ver aqui. Então vamos colocar o background. Tá? Colocar uma vírgula aqui. Nós temos aqui o background. É, ele não preencheu. Background color igual. Esse background aqui, gente, deixa eu ver, tem alguma coisa errada aqui. Flex 30%. Desculpa, aqui na verdade, ó, é ponto e vírgula, tá? Não é vírgula, não. Ponto e vírgula. Pronto. Background color, nós vamos colocar um cinza. Vamos buscar aqui um cinza bem clarinho. Pode ser esse aqui, ó, né? Vamos dar aqui um ponto e vírgula. E agora nós vamos configurar aqui mais uma propriedade. Essa propriedade vai ser o padding. Esse padding, para não ficar tão colado todo o conteúdo, né? Nós vamos colocar aqui como 20px, né? Dá um espacinho, não em porcentagem, mas em pixel, ok? Tudo bem? Bom, dessa forma, o nosso site já está pronto, o nosso row também. Se voltarmos aqui na nossa página, por enquanto ele tem apenas uma divisão, né, na cor cinza, ele não está ainda configurado o principal, que no caso aqui é o main, né? É esse cara aqui, ó, esse que já configurei. Vamos configurar o main agora. Esse main aqui, ele é o main interno, tá? Do meu row. Ele é uma coluna do row, na verdade, né? Então vamos lá. Na verdade, nós estamos aqui, ó. Vamos para cá. Bom, vamos configurar aqui o main agora, tá? O main, ele vai ocupar também um espaço, né? Um espaço flex dentro da minha linha. Então, esse main aqui, ele vai ocupar 70%, né? Porque a coluna da esquerda já está ocupando 30%. Então, esse aqui vai ocupar, né, 70%. Ok? Bom, 70%. Nós vamos colocar o background color dele, deixa eu ver aqui. Vai ser um branco, né? Na cor branca, background. Então, nós vamos colocar aqui uma. Deixa eu ver, só um minutinho. Background color, né? Background color. Tá?
background color, nós vamos colocar, pode ser esse aqui mesmo, bem clarinho, né? E nós vamos colocar um paging também de 20, page de 20 px, para ele manter as mesmas proporções, ok? Bom, vamos ver aqui como está ficando. Agora sim, repare aqui, ó, que eu tenho basicamente já no meu layout aqui, eu tenho o meu header, ok? Eu tenho a minha barra de navegação, sem conteúdo ainda, eu tenho aqui o aside e eu tenho aqui o corpo, né? Precisa agora fazer o nosso rodapé. Então vamos fazer o nosso rodapé, volta aqui para a nossa tela do Visual Code e vamos configurar aqui o nosso footer, né? Então vamos lá, ponto footer, vamos abrir aqui o bloco. Esse footer ele vai ter um padding também de 20 px, né, para ficar de acordo com os outros elementos. Ele vai ter um text align, nós vamos colocar esse text align do tipo center, nós vamos centralizar o seu texto, os seus conteúdos, e o background, nós vamos colocar um background, também vamos colocar um cinza bem clarinho, deixa eu ver, pode ser esse cara aqui, ó. Vamos pôr esse dark gray aqui, vamos ver como está ficando aqui. É bem parecido com o de cima, né? Deixa eu ver aqui o meu original, é o mais clarinho. Bom, não tem problema, vamos colocar aqui então o mais clarinho, o nosso footer, tá um cinza bem claro. Tá aqui, eu acho que tá bom agora, vamos ver. Melhorou. Para a gente ter uma visão do que está sendo feito aqui, né? Então nós temos basicamente aqui todo o elemento já construído. Ele não está com a minha formatação e também ainda não está responsivo, né? Ele está adaptável, ok? Vamos voltar aqui. Nós vamos agora fazer mais uma configuração aqui, ó, no nosso documento HTML e também no nosso documento CSS, ok? Então vamos lá. Então olha só, nós vamos usar aqui uma configuração que nós chamamos de Media Query. O que é isso? Ela determina o tamanho, né, da minha página para ela fazer uma adaptação de tela. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tela que tem um tamanho, né, de, sei lá, 1320 de largura, só que ele não está se adaptando. Ó. O modelo do layout continua o mesmo, né, tanto numa tela pequena quanto em uma tela grande. O que eu preciso fazer é que quando a tela for menor que 700 pixels, o que aconteça? Todo o layout será adaptado para a tela menor, ok? Então, esse código nós vamos usar uma propriedade chamada de Media Query. O que é isso? Vamos lá, vamos entender aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui @media, né? Vou colocar screen. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ser aplicado em telas, né? Em telas. E mais uma propriedade que eu vou usar aqui é o seguinte, é o max tracinho width. Esse width é a largura, né? Largura máxima do dispositivo, 700 px, ok? Então, quando chegar em 700 px, o que vai acontecer? Ele vai atribuir, né, uma nova configuração para alguns elementos. E esses elementos que nós vamos estar mudando são dois elementos. É o row, ponto row, que é a classe, né? Classe row, vírgula, ponto, a classe navbar, elas vão receber um atributo chamado flex. Esse flex direction aqui, ó, ele vai virar uma coluna. Isso quer dizer o quê? Que todo elemento que está dentro de row e de navbar, que se comportam como linhas, eles vão virar colunas. Ok? Dessa forma, vamos ver se já foi aplicado. Quando eu reduzir a tela aqui, ó, vamos ver. Não, ainda não aplicou. Deixa eu atualizar, né? Agora sim. Ó, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho aqui um layout
quando essa tela chegar a 700, ele vai transformar os elementos que estavam em row para colunas. Olha que legal, ó. Olha que interessante. É claro que nós temos algumas formatações aqui, tá? Nós vamos colocar o nosso conteúdo, mas o nosso layout ele já está responsivo. Então, se eu teclar F12 aqui, o que vai acontecer? Olha só, isso aqui é uma imagem de um celular, isso aqui é a imagem de um desktop, então ele já está responsivo. Nós só temos agora que fazer algumas configurações para o nosso documento ficar bonito, né? E colocar os conteúdos, claro. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos colocar vai ser o conteúdo do cabeçalho, que já está pronto aqui. Deixa eu pegar aqui o conteúdo do cabeçalho, né? Que é esse cara aqui, ó. Eu vou copiar do nosso original, para não ter que digitar, né? Afinal de contas, já sabemos o que faz aqui cada tag dessa, né? Temos aqui um H1 e temos aqui um parágrafo. Vamos ver como ficou? Vamos ver. Olha só, tá ficando bonito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então nós temos um texto centralizado, né? Meu website, com layout flexível. Vamos continuar aqui. Vamos pegar agora todo o conteúdo da row. Então vamos pegar aqui primeiro do side, que é esse cara aqui, ó, side. Nós vamos colar aqui dentro de side. Para não ter que digitar tudo novamente, nós vamos colocar aqui esse conteúdo. Vamos ver como ficou? Ficou assim, ó. Por quê? Porque eu não criei ainda o elemento imagem fake IMG. Eu preciso criar essa classe aqui, né? Para que ela simule o valor de uma imagem, né? Como se fosse uma imagem na tela. Como não estamos usando imagem aqui, vamos usar uma classe que tenha as dimensões, né, que nós podemos estar utilizando, ok? Bom, nós vamos criar então esse fake IMG aqui, ó. Vamos lá. É super simples, tá? Pode ser aqui, ó, antes do Media Query, né? Vamos criar aqui o fake imagem, IMG, fake IMG, ok? Vamos abrir aqui o bloco, então nós vamos dar as configurações aqui. Nós vamos colocar aqui um cinza, um background color, um cinza um pouquinho mais forte, né? Para ficar destacado lá. Vamos colocar esse aqui mesmo, não tem problema. Uma cor mais forte, tá bom? A largura que nós vamos colocar aqui vai ser 100%, mas 100% de quem? Do seu container. Quem é o seu container? O side. Bom, se o side está, na verdade, o side e também o main, né? Que é o corpo do lado direito. Os dois estão usando o fake IMG. Então, eles vão se adaptar 100% ao seu container. Ok? E vamos dar um padding também aqui, ó, de 20 px, para ficar harmônico, né? Vamos colocar aqui minúsculo. Então, vamos ver? Vamos ver aqui, criamos a classe já foi aplicada aqui, ó, no nosso side. Vamos atualizar aqui. Então, olha só que maravilha, hein? Olha, tá ficando bonito. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar responsividade. Olha que bonito, ó. Já está, né, se adaptando, ficando responsivo, bonitinho. Vamos voltar aqui na nossa tela. Vamos pegar o conteúdo agora do main, que está aqui no nosso arquivo original, que é esse cara aqui, ó. Vamos pegar todo esse conteúdo, vamos dar um Ctrl C, vamos voltar aqui, vamos colar, certo? Vamos para o nosso site, atualiza. Olha que maravilha, gente, já está aqui bonitinho, ó. Então aqui eu poderia colocar uma imagem, né, de qualquer tipo, um JPEG, um PNG, tá? Então se eu visualizar aqui, ó, olha que bonito, ó. Nosso site já está adaptável usando o Flexbox, tá? Por quê? Porque o nosso site e o nosso corpo, eles são do tipo Flex, tá bom? Então eles se comportam como um Flexbox. Maravilha, o que falta aqui? Na verdade, o que está faltando é só a formatação aqui da nossa barra de menu, tá bom? A nossa barra de menu, nós vamos formatar, deixa eu ver aqui, nós vamos formatar aqui o nosso menu. Bom, o nosso menu, ele já está aqui, ó, é a nossa nave, né? Nossa nave, que foi o primeiro a ser feito, ele também é um flex, certo?
E aqui ele está com um plano de fundo, só isso, mais nada. Mas nós temos que deixar os nossos links mais bonitinho, né? Mais arrumadinho, com efeito de fundo e tal, tá bom? Bom, para isso, nós vamos ter que usar uma formatação direto na âncora. Tá? Então, dentro do Navibar, nós temos âncoras. O que são âncoras? São os nossos links, né? Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos ver o seguinte, olha, Navibar, toda âncora que tiver dentro de você, você vai formatar para mim. Tá, de que forma? Bom, a cor, né, color, nós vamos colocar a cor branca, ok? Nós vamos colocar um padding, opa, só um minutinho, um padding também vamos colocar diferente assim, ó, vamos colocar um padding de 14, esse 14 aqui é o topo, né, 14 px, e o lado direito nós vamos colocar de 20 px, 20 px aqui, maravilha? Nós vamos colocar o Text Decoration. O Text Decoration, na verdade, é aquele link, né, que você coloca o mouse em cima e aparece aquela linha sublinhada. Nós não queremos essa linha, para ficar mais bonito, né, mais moderno, nós não queremos aquela linha. E vamos alinhar o texto no centro. Bom, essa aqui é a primeira configuração para o nosso Navibar. Vamos ver como ficou? Vamos ver? Atualizar aqui. Olha só que bonito, tá vendo? Os links já estão, né, arrumadinho. Nós vamos colocar agora o efeito. Quando eu passar o mouse sobre o link, o que vai acontecer? Ele vai deixar um efeito, né, no seu plano de fundo. Bom, e como fazer isso? Nós temos então o âncora. Dentro do âncora, nós temos alguns eventos, né? Que nós chamamos de evento do link, né? Nós chamamos de hover. Então nós podemos facilmente mudar o plano do âncora quando colocar o mouse sobre esse elemento. De que forma? Bom, dentro do Navibar, na tag, no elemento âncora, nós temos aqui, ó, hover. Né? O hover, ele é um método, tá? Que vai ser executado quando o mouse estiver sobre essa âncora, tá? Então nós vamos mudar o plano de fundo. Então esse plano de fundo ele vai ser mudado quando o mouse estiver sobre a âncora. Vamos colocar um efeito aqui. Como o fundo ele é preto, nós vamos colocar essa cor aqui mais clarinha para dar o efeito, né? E a cor da fonte também tem que mudar, porque se eu colocar o mouse aqui, ó, vamos ver como está ficando, ó. Deixa eu atualizar aqui. Ó, ó que bonito. Ele muda o fundo, ó. Porém, a fonte, ela continua branca, né? Então, no momento do hover, né? Colocar aqui do evento hover, o que vai acontecer? Ele vai também mudar a fonte. E nós vamos colocar a fonte na cor preta, né? Para ficar um efeito bem legal, tá bom? Então, a fonte, propriedade color, e vamos usar a cor black, né? Tradicional aqui. Bom, vamos ver como tá ficando aqui? Olha que bonito, gente. Olha isso. Olha o nosso layout, ó. Esse aqui é o original, né? Esse aqui é o nosso atual. Então, se eu fizer isso aqui, olha o que acontece. Olha que bonito, ó. Ele vai se adaptando com o tamanho da janela. Bom, faltou mais um detalhe, o nosso rodapé nós não colocamos ainda. Vamos colocar o rodapé? Bom, o rodapé é o último elemento aqui que nós vamos colocar no CSS. Nós já temos aqui o rodapé, ele está vazio, ok? Nós vamos pegar aqui o nosso conteúdo do rodapé, que nada mais é do que o professor Flávio, né? Flávio Mota. Ele vai estar aqui no rodapé. Vamos colocar aqui, para não ter que digitar, né? Esse conteúdo está pronto já. Todo mundo já sabe que o H2 dá um destaque para o texto e aqui ele dá uma ênfase para o texto, tá? Aqui eu tenho um estilo e ele está inline, tá? Nós chamamos de estilo inline para deixar este alinhamento aqui à direita, tá bom, gente? Então, o que nós podemos fazer agora? Ir lá no nosso arquivo CSS e criar a formatação, né, para o nosso footer, o nosso rodapé. E dessa forma finalizar o nosso projeto usando Flexbox. Bem bacana, né? Então vamos lá?
Vamos aqui no estilo, vamos colocar aqui, ó, na classe footer. Essa classe nós vamos, deixa eu ver, eu acho que já tem aqui a classe footer, né? Não, não tenho, não tenho. Não, tenho sim. Tenho sim. Footer. E por que ele não obedeceu? Vamos ver aqui, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Nós temos aqui a classe footer. Nós temos aqui a class footer também. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos atualizar. Ah, tá aqui, opa, já está aqui, gente. Olha só. Rodapé, né? Professor Flávio Mota aqui do lado direito. Então, muito bem, pessoal. Bom, nessa aula, o que, que nós vimos? Nós vimos como construir um layout, né, básico, porém, a partir de um layout como esse aqui, você pode construir qualquer tela que você imaginar usando o Flexbox com telas responsivas e adaptáveis. Olha que bacana. Então, nós usamos aqui HTML e CSS, em especial trabalhando com os containers do tipo Flex. Tá bom? Bom, muito obrigado, né, por essa aula e espero vocês em um outro dia, em um outro momento. Abraço, tchau, tchau.